A gente sempre agradece, né, pelo convite. Quando eu fui convidado, eu ainda estava trabalhando no Ministério da Cultura, e mesmo depois de ter saído, o Flávio manteve o convite para que eu viesse bater um papo com vocês sobre esses temas. E estou muito feliz de estar aqui, que eu sempre quis vir aqui a Registro, já fui aqui a Iguape, a Canané, já fui tudo aqui em volta e nunca tinha vindo aqui especificamente. Então, é muito bom estar aqui. Esse tema, o primeiro tema, são dois temas, né? O tema da identidade, em decorrência tem o tema da autodeterminação, que é uma conquista recente, quer dizer, uma conquista antiga, batalhada antiga, mas que recentemente se concretizou na Declaração, né, das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que foi aprovado no ano passado na ONU. Acho que o Marcos vai falar disso melhor, porque ele teve um papel nesse processo todo, né, porque é representante brasileiro lá na ONU. Mas esse tema, como o Flávio já adiantou, ele é um tema complicado porque ele é fluido mesmo, né? A identidade é uma matéria-prima do nosso dia a dia, que ela é extremamente, a gente joga com ela o tempo todo, mesmo sem querer, às vezes, sem perceber, e ela é de difícil cristalização, difícil condensação, né? A menina, quando me apresentou como pesquisador em cultura popular, me apresentou como ex-coordenador ex-ocupante de um cargo público, enfim, eu fiz uma listinha aqui de algumas outras formas com as quais eu poderia ter me apresentado, né? Poderia ter me apresentado como caipira, que sou, né? Porque sou do interior de São Paulo. Poderia ter me apresentado como congadeiro, porque danço congada no Moçambique São Benedito, lá de São Paulo, ou palmeirense, né? Estou vendo aqui pela camisa, ou antropólogo, né? Que sou de formação, ou ativista cultural, ou pai da Isadora, que é minha filha, ou filho da Dona Nega, que é minha mãe, né? Ou ateu, ou produtor cultural, ou latino-americano, ou brasileiro, paulista, etnomusicólogo, petista, heterossexual, blogueiro, enfim, eu poderia ficar aqui a manhã inteira só dando nomes de coisas com as quais eu acho que eu me identifico, com as coisas com as quais eu acho, com os grupos com os quais eu acho que eu pertenço. Portanto, compartilho com eles elementos e características para me situar no mundo, para me movimentar no mundo e pautar a minha relação com as outras pessoas. Cada uma dessas, inclusive cada uma dessas designações, a mais importante hoje é ser pai da Isadora, porque depois que você é pai, você passa a ser um funcionário quase da filha, né? Você vira um assessor, né? Daquela coisinha pequena que você fica cuidando ali, e ao mesmo tempo te domina, né? Mas, por exemplo, no caso de antropólogo, eu poderia, né, subir e descer vários níveis nessa mesma categoria. Ao invés de dizer que eu sou antropólogo, eu teria dito que eu sou cientista social, né, que é uma categoria mais ampla, que inclui um pouco de ciência política. Poderia ter dito que eu trabalho com as ciências humanas, que são mais amplas ainda, inclui o direito, inclui a história, inclui a geografia. Né? Poderia dizer que, em vez de antropólogo, eu sou etnomusicólogo, trabalho dentro da antropologia com uma disciplina específica que lida com a música. Que dentro da etnomusicologia eu sou especialista em samba rural paulista, ou as músicas tradicionais afro-paulista, batuque de bigada, jongo, enfim, coisas que estão numa subcategoria ainda desse campo. E em cada uma delas, né? Paulista, eu poderia ser paulista, brasileiro, latino-americano, americano, enfim, né? Paulista, penapolense, caipira, menor, todo, né? A gente movimenta assim o tempo todo, um pouco para se situar, um pouco para compor com o outro com o qual você está falando. Então, a identidade, ela nunca é só um elemento individual, ela é uma contraste. Eu vou estabelecendo a minha identidade a partir do contraste, então ela praticamente só se dá na relação com as outras pessoas, ela não é uma coisa que eu defino para mim mesmo, fico com aquilo para mim, eu tenho que manifestar isso, eu tenho que expressar, por isso que eu uso determinada roupa, eu arrumo o meu cabelo de um determinado jeito, eu falo de um determinado jeito, faço gestos de um determinado jeito. Essa matéria-prima é uma matéria complexa. E num país como o Brasil, né, eu trabalhava numa secretaria chamada Secretaria de Identidade e Diversidade. Aparentemente são coisas opostas, né? A identidade seria aquilo que me torna único, né? Que eu digo, não, só eu tenho essa característica. A gente tem o RG, né, a nossa identidade. A identidade é aquela coisa que nos torna único, né? Tem o meu número, que é só meu, tem a minha impressão digital, que é só minha, ninguém mais tem aquilo, a minha foto. Enfim, tem uma série de elementos que
me identifico e me torno único em relação aos outros, né? Mas no Brasil a gente vive num país de uma complexa diversidade cultural. A gente possui na nossa formação centenas de grupos étnicos diferentes, tanto os grupos que já existiam aqui antes. A gente tem 2 aqui, representantes, os Baniwa e os Terena, que são grupos indígenas grandes. A gente tinha talvez milhares deles, a gente não sabe direito, mas as projeções dão conta de que a gente tinha centenas, milhares de grupos indígenas, de grupos étnicos diferentes no Brasil, falantes de diferentes línguas, praticantes de diferentes religiões e culturas. Hoje, né, a gente tem mais ou menos uns 230 povos indígenas reconhecidos no Brasil. Pouca gente sabe disso, né? Ninguém sabe que tem tantos povos indígenas ainda, apesar de todo o processo de massacre, de perseguição, de expropriação, de violência, de tudo que aconteceu, né, na nossa história. A gente ainda consegue ter 220, 230 povos indígenas. Se a gente for tomar os isolados, né, os índios que estão ainda sendo identificados em determinados lugares do Brasil e que a gente não conhece eles, não sabe que cultura eles praticam, que língua eles falam, a gente chega nos 250, 260 povos diferentes, falantes de quase 180, 150 a 180 línguas diferentes também. Então, além do português, a gente fala no Brasil mais 150 línguas. E eu nunca, na escola, por exemplo, nunca nenhuma professora me falou isso, né? Nunca... Ninguém nem citou isso. Eu fiz faculdade de antropologia e eu poderia ter passado a faculdade inteira sem estudar nenhum grupo indígena brasileiro, né? Porque a matéria de etnologia indígena é optativa. Então, eu poderia ter feito o curso inteiro de antropologia, estudado todos os teóricos ingleses, franceses, de todo mundo, estudado os Nuer lá, né? As várias etnias, o povo de Bali, os Apaches americanos e os índios brasileiros não são ensinados na etnologia brasileira. É muito raro, né, o aluno que sai do curso de Ciências Sociais sabendo razoavelmente alguma coisa sobre a nossa diversidade cultural indígena. Afora isso, a gente recebeu, né, um contingente que varia também, segundo alguns autores, de 4 a 10 milhões de negros africanos. Esses caras não eram um grupo cultural só, né? Vieram de diversos lugares e tinham também lá suas centenas e milhares de etnias diferentes, e essas etnias vieram para o Brasil e eles trouxeram para cá traços culturais distintos, né? Os negros que foram para a Bahia são diferentes dos que foram para Pernambuco, para o Maranhão, para o Rio de Janeiro, São Paulo. Então, tinha uma base cultural distinta e aqui foram remodelando esses referenciais e construindo uma identidade nova a partir da situação, que não era uma situação boa para se reconstruir, uma identidade cultural, né? É fácil quando eu estou assim, livre, vivendo num país livre como o Brasil é hoje, que tem vontade de se desenvolver e que tem as condições para se desenvolver. Outra coisa é eu querer afirmar a minha identidade numa situação de opressão, de escravidão, de violência, de expropriação. Isso é muito difícil, né? Eu tenho que ter outras táticas de invisibilização, como foi dito ontem, né? Eu tenho que me esconder mais do que me mostrar. Porque se eu me mostro na minha especificidade, se eu me mostro na minha característica que é comum, eu sofro as consequências disso. Eu vou ser discriminado, né? Por ser negro, por ser índio, por ser mulher, por ser velho, por ser criança, enfim. Eu vou ser discriminado pelas minhas características culturais, porque também existe um processo de dominação de alguns grupos sobre os outros, né? Então, o processo de construção de identidade é aquilo que, ao mesmo tempo, né, me torna único perante os outros e também me dá elementos para me integrar, né? Integrar em diferentes níveis, em diferentes lugares. Me integrar à família, né, como membro de uma determinada família, me integrar a uma etnia, a um grupo cultural mais amplo, me integrar à nação, né? Eu dizer que eu sou brasileiro, eu dizer que eu sou latino-americano, uma região e tudo mais, né? Essa fluidez e essa facilidade com que eu brinquei aqui no começo, né, que eu poderia ter me apresentado de várias maneiras, isso não é fácil. A fluidez não torna a questão menos delicada, né? O tempo todo isso é muito tenso, o tempo todo isso é muito dinâmico. Essa tensão a gente enfrenta no dia a dia, né? Quando um menino negro, por exemplo, quando a gente é professor e vai fazer uma atividade cultural na escola e começa a tocar tambor, imediatamente metade da escola hoje se volta contra aquela atividade, porque é evangélico e não, lá
na casa ouviu dizer que tocar tambor é coisa do diabo, não é? Então não posso. Então já existe aquela tensão. Na rua a mesma coisa, né? Se a gente está em período de eleição, eu levanto lá uma bandeira do meu candidato, já o meu vizinho vai olhar torto para mim porque não gosta daquele candidato, e aí o tempo todo a gente está vivendo numa situação limite de tensão. O Brasil é reconhecidamente um país que lida bem, entre aspas, bota muitas aspas nisso aí, com essas tensões, né? O Brasil é um país que se autoproclama um país que tem gosto pela diversidade, um país que adora as diferenças culturais, a gente adora ter tantos sotaques e tantas culturas diferentes, mas, na verdade, da realidade do dia a dia, a gente sabe que isso não é real, não é verdadeiro, né? A gente tem preconceito contra o nordestino, a gente adora o Nordeste, mas, na hora H, a gente fala, pô, que baianada que você fez aí, né? Quando o cara converte na contramão, é uma baianada. Por que é uma baianada e não uma paulistada? Entendeu? Porque não é uma cariocada ou coisa do tipo. Lá no Rio de Janeiro, pô, os Paraíba aí, entendeu? Então tem uma série de preconceitos que são do dia a dia e essas coisas vão aparecendo em função dessa tensão permanente, dessa dinâmica permanente, desse contraste que a gente tem que estabelecer o tempo todo para a construção das identidades no Brasil. Eu acredito que esse mito, né, de que a gente é legal, de que a gente é bonzinho, de que a gente gosta da diversidade, na verdade, esconde um processo mais profundo. No Brasil, a gente tem uma cultura política de evitação do conflito. A gente evita, a todo custo, o conflito, né? O Brasil tem essa característica no seu dia a dia. Por isso que a gente é induzido o tempo todo a resolver as coisas, não pelos processos formais, né, de luta. Eu vou lá, eu demarco a minha posição, em confrontação com uma posição contrária, a gente chega num acordo e estabelece um princípio comum de convivência. Não, aí, em vez de evitar e de falar, a gente, não, peraí, vamos dar um jeitinho aqui, né, dar um tempo, não, peraí, não precisa também, vamos acalmar e tal, e a gente vai sempre conduzindo a coisa pelo jeitinho, pelo contorno, tem uma professora minha que falava do barroco, que o barroco é uma característica da nossa cultura estrutural, né? O barroco é aquela, né, forma de expressão plástica que é toda cheia de contorcionismos, né? É uma multiplicidade de coisas. Então, em vez da gente ir direto ao ponto, a gente faz uma coisa super barroca assim para poder resolver, às vezes, coisas simples do dia a dia ali. Quando deu uma batida de carro, em vez de eu chamar a polícia e fazer o auto de infração, não, vamos negociar aqui, não, peraí, vamos ali no meu mecânico, que eu dou um jeito. As situações as mais diversas do nosso cotidiano são marcadas por essa tendência geral da cultura política do brasileiro de evitação do conflito e de composição. Talvez, inclusive, por conta de que a gente é fraco, né, para resolver. A gente não acredita nas nossas leis, a gente não acredita no Estado como um mediador dos conflitos, a gente tenha essa característica de deixar o Estado como se fosse uma coisa quase que externa a nós, uma coisa exógena, uma coisa que está distante de nós. A gente também, do mesmo jeito, tem uma representação festiva da nossa miscigenação, né? A gente toma esse processo que aconteceu quase como foi um grande samba que aconteceu no início da nossa colonização. O branco veio, encontrou o índio e veio o negro e todo mundo saiu brincando e festejando como se fosse uma coisa que não tivesse tido conflito, como se fosse uma coisa que não fosse feita na base de muita violência, né? A gente tem essa grande comemoração festiva da nossa diversidade, da nossa integração étnica, né? Ao passo que a gente olha o país lá, a gente olha a situação de Israel, da Palestina, fala, nossa, por que esse pessoal briga tanto, né? Não consegue entrar num acordo, e aqui a gente se deu tão bem o caramba, né? A gente está o tempo todo, né, massacrando as populações mais desfavorecidas do ponto de vista material, né? E a gente tende também a jogar para o campo da vida privada essas mazelas todas, né? A gente acha que a gente não é violento, mas a gente tem que ter a Lei Maria da Penha para evitar, por exemplo, que os maridos e os pais e os irmãos massacrem as mulheres das suas famílias nas suas casas, né? O número de denúncias que está crescendo, aumentando, é um sintoma disso. A gente é muito violento na nossa vida privada. Tem muito pedófilo, tem muito cara que espanca as esposas, que espanca as irmãs, que espanca a mãe, a avó, né? Isso tudo é um sinal de que a nossa sociedade é muito violenta. O número de linchamentos que existe no Brasil é uma coisa absurda, né? Não sei se vocês têm ideia do quanto que a gente é
violento no nosso dia a dia. E isso nunca aparece na hora que a gente vai falar que a gente é brasileiro. A gente nunca fala, pô, eu sou brasileiro, sou violento, sou sambista, sou... Não, a gente, né, fala que a gente é legal, né? A gente é bonzinho, alegre e tal, joga futebol, é uma maravilha. Tentando seguir um roteiro aqui para tentar responder as questões, né, que o Flávio colocou para a gente. Por outro lado, essa característica do Brasil é uma vantagem comparativa na modernidade, né? O Brasil, essa diversidade cultural e essa forma com que a gente vivencia a nossa diversidade cultural, nos coloca como um país diferenciado para a questão do futuro, potencial desenvolvimento futuro, em relação aos países que têm mais dificuldade de tratar a questão da diversidade cultural. A diversidade cultural, por exemplo, nos Estados Unidos é vista de uma forma muito diferente que no Brasil. Nos Estados Unidos, eles pensam em termos de multiculturalismo e não em termos de diversidade cultural. Qual que é a diferença, né? Tudo bem, somos diversos, né? Tem os negros, tem os chineses, imigrantes, tem os japoneses, tem os índios, mas é ele lá e eu aqui, entendeu? Eu simplesmente tolero a diferença. Tolerar o outro, a ideia de tolerância, não é uma ideia boa para operar no dia a dia, porque essa tolerância embute um preconceito, embute uma forma de não aceitar, na verdade. Eu só tolero ele, né? Mas ele lá e eu cá, né? Não vem aqui casar com a minha filha, não vem aqui morar na minha vizinhança, não vem aqui estudar nas mesmas escolas que eu, né? Esse movimento de multiculturalismo, de cada um no seu quadrado, como foi falado ontem, né? Então, essa característica no Brasil é muito diferente. O tempo todo a gente está misturado, a gente está convivendo com a diferença. Apesar de que também nos espaços institucionais mais importantes é muito difícil você encontrar um negro na universidade, é muito difícil você encontrar um indígena na universidade, é muito difícil você encontrar a mulher no poder político, é muito difícil você encontrar os grupos desfavorecidos nos lugares privilegiados de condução das coisas. Não é? Talvez isso mude, né? Talvez isso evolua a partir de agora com o processo de ascensão social e de conquista de direitos dos grupos minoritários, dos grupos de identidade mais discriminados, no processo que a gente está acontecendo agora, que a gente está assistindo nos últimos anos. Eu tive essa experiência recente trabalhando no governo e pude assistir, né, a dificuldade que mas, ao mesmo tempo, o efeito pedagógico que esse processo de elaborar, né, primeiro elaborar um direito. Eu tenho direito a uma escola diferenciada. Está aqui o Gerson vai falar disso, né, trabalha lá com diversidade lá no Ministério da Educação. Aliás, as nossas secretarias eram muito parecidas, né, porque a gente atendia mais ou menos o mesmo público. A gente trabalhava com indígena, com cigano, com quilombola, com afro, com gente que está em situação de não se ver representado nos processos de educação formal como a gente tem hoje em dia. Quer dizer, não se ensina bem essa diversidade, não se ensina bem a história do negro, não se ensina bem a história do índio, como eu falei, né? O índio parece que parou em 1500, depois não teve história mais, né, de evolução da cultura indígena no Brasil. A gente espera ver o índio como está descrito na Carta do Pero Vaz de Caminha. O pessoal aparece assim de roupa, né, de óculos, com laptop, a gente já estranha. Pô, mas falaram que vinham uns índios aí. Né? Cadê os caras? Não estão de pena na cabeça, não estão pintados. Tem todo momento essa expectativa, né, de que os caras vão se comportar como aqueles índios que eram narrados nas histórias lá do descobrimento. E a gente teve 500 e tantos anos aí de evolução, de processo histórico que foi marcando a diferença e a construção dessas identidades, né? Por que isso pode mudar, né? A gente pode chegar num nível de sociedade em que eu possa marcar a minha diferença sem necessariamente ofender o outro e sem necessariamente ameaçar o direito do outro. Porque hoje a conquista de direitos é uma das coisas mais difíceis, né, na vida política brasileira. Né? Você conseguir um direito novo, né, apesar de a gente ter uma Constituição importante de 88, que é muito conhecida como uma Constituição cidadã, que delega muitos direitos para a sociedade, ela aumentar esses direitos é muito difícil, o processo é muito lento. Né? Primeiro eu tenho que elaborar esse direito com o meu grupo, com aquelas pessoas que fazem parte por exemplo, saúde indígena, né? Que o pessoal conseguiu agora uma Secretaria Especial de Saúde Indígena. Quantos anos demorou para isso acontecer? Né? Muito tempo. Você acabou de dar um exemplo aqui de saúde, na questão da cultura negra, os indígenas também têm as suas características, né, de tratar a saúde, que são muito diferentes das nossas.
E cada povo tem os seus processos tradicionais de cura, de benzeção e de utilização das ervas. Isso tudo tem que ser levado em consideração pelos médicos, pelo processo da medicina tradicional, na hora que eu for curar uma doença de um indígena. E isso, em geral, não é levado em consideração, né? Os índios estão lutando há muito tempo para ter um atendimento de saúde relevante, importante, decente, que, ao mesmo tempo, não só trate a saúde como a gente trata dos brancos, mas que leve em consideração essas suas características próprias. Você tem que pautar o Congresso Nacional, você tem que conseguir a agenda do Congresso. A agenda do Congresso é uma das coisas mais disputadas que eu conheço, assim, né? Para você poder chamar o deputado, poder colocar em votação um processo, para poder começar uma discussão dentro da Câmara, é uma coisa muito complicada, no Senado ou na Câmara, enfim, né? Para construir o que eu estou chamando aqui de política pública, né? Não é uma política de governo, porque política de governo a gente tem vários exemplos. O governo assume, a pessoa ontem falou da iniciativa da Marta, lá de criar o CECI, lá em São Paulo. Isso foi uma iniciativa de governo, de criar o CEL, de criar o CECI, que é um tipo de escola especial para o indígena, né? Acabou o governo da Marta, o que o Serra fez? O que o Kassab fez? Acabou com o CEL, virou um negócio completamente diferente do que ele era na gestão anterior. Entendeu? Então, a gente tem essa cultura no Brasil, que a cada gestão nova que se sucede, a gente apaga aquilo que foi feito, ou muda o nome, às vezes, quando não dá para pagar totalmente, a gente muda o nome, né? Então, era Bolsa Escola, vira Bolsa Família, era Bolsa não sei o que, vira, né? A gente vai mudando os nomes para não dar o crédito daquele governo anterior que construiu aquela política, né? Construir uma política pública demanda algumas coisas importantes. Demanda, primeiro, eu ter um marco legal específico, né? Eu preciso ter garantido aquilo em lei, para que o próximo gestor que foi eleito, seja ele um vereador, um prefeito, um deputado, um presidente, ele tenha que cumprir aquela lei, né? Ele não é uma prerrogativa dele, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Não, está na lei, tem que fazer. Se ele não fizer, a gente aciona o Ministério Público, aciona a Justiça e aquela pessoa é destituída do seu cargo, ou ela é obrigada a destinar aquele recurso, aquela coisa toda. Então, tem que ter marco legal, que é um processo muito difícil. Tem leis que entram no Congresso, ficam 15, 20 anos. O Estatuto dos Povos Indígenas está há 20 anos, né, para ser votado no Congresso, e é uma coisa que não sai de lá, dada a sua complexidade, dada também a falta de vontade política. Então, ter um marco legal para tratar a questão indígena no Brasil é uma coisa importante. O marco legal que existe hoje não dá conta, né, da realidade indígena que a gente tem. Essa política tem que ter uma continuidade, eu não posso estar mudando ela todo ano, eu tenho que ter uma continuidade, né? Eu preciso ter também orçamento próprio, orçamento decente para executar aquela política. Não adianta nada eu fazer constar lá, como foi, por exemplo, o caso que a gente vivenciou agora da lei seca, né? O pessoal falava, não, se o cara for pego bêbado, dirigindo, ele vai ser preso. Só que aí o pessoal da polícia não tinha as maquininhas para ver se o cara estava bêbado ou não, né? Então, o que adianta, né? Tem a lei, eu não tenho orçamento para comprar os bafões para fazer a lei valer, para garantir a execução daquela lei. Então, preciso ter um orçamento que me garanta comprar os equipamentos, renovar aqueles equipamentos, ou então, se o cara se recusar a ter dinheiro para fazer o teste de sangue lá, que vai comprovar se o cara estava bêbado ou não, por aí afora. Eu preciso ter órgãos responsáveis por aquilo, designação de responsabilidade. Quem é que vai fazer aquilo? Se ele não fizer, quem que vai chegar junto dele e cobrar dele, né? E, sobretudo, eu preciso ter controle social. Eu preciso ter participação desses grupos diretamente na execução da política, porque, senão, nada me garante que aquele médico, isso que você falou, né? Existe uma preocupação, por exemplo, no movimento negro, de o tempo todo estar capacitando os médicos, de estar acompanhando a prestação de serviço de saúde, porque a gente sabe, por exemplo, que tem médico no serviço público que não toca em negro, né? Vai uma mulher negra lá fazer um exame ginecológico, o cara nem toca na mulher. Como que vai fazer um exame ginecológico sem tocar na mulher? Não tem condições, né? Mas o cara tem preconceito, né? O tratamento é completamente diferente. Tem gente que faz acompanhamento disso e assiste, né? Quando o cara trata uma mulher branca, como que é? Como ele trata uma mulher negra, como que é? Então, esse tipo de controle, né? Eu tenho que estar ali pressionando, aquele médico errou, vamos tirar ele, ou vamos punir, ou vamos melhorar esse serviço. Então, esses elementos, né? Marco legal, continuidade, orçamento, órgãos responsáveis, controle social, tem que existir o tempo todo. Eu tenho que participar de todas as fases do processo. Tenho que participar da elaboração da lei, tenho que participar da votação e da garantia daquela lei, tenho que participar da execução daquele processo e depois da avaliação. Foi suficiente? Temos que melhorar? Para onde que a gente vai? Né? Isso tem feito com que esses grupos étnicos, né, dos povos e comunidades tradicionais, que antes eram alijados do processo político, eles tenham que participar. Ao ter que participar, né, ao ter que se organizar para participar,
eu já vou concluir, isso é importante. Ao ter que se organizar para participar, invariavelmente o Estado não reconhece as formas tradicionais com as quais aquele grupo se organiza para. Né? Por exemplo, eu falei que eu era congadeiro. Né? As congadas, em geral, se organizam segundo as irmandades, né? Irmandade do Rosário, Irmandade de São Benedito. A maioria das irmandades religiosas não são reconhecidas nem pela Igreja, que não é um órgão estatal, é um órgão privado. Né? As irmandades eram uma estrutura que existia até o século XIX, depois elas foram abolidas, mas os negros continuaram com as suas irmandades. A maioria delas não tem CNPJ, não tem registro público. Né? Então, quando o cara vai fazer um projeto para conseguir um financiamento, ele não pode entrar com a irmandade para pedir. Ele tem que... Né? A rede Puxirão, por exemplo, não é uma entidade, ela é uma rede. Né? Ela tem que se valer das entidades que a compõem para poder entrar no processo político. Então, uma rede, que é um tipo moderno de organização da sociedade, muito eficaz, aliás, ela ainda não é reconhecida pelo Estado como legítima para pleitear um recurso, para pleitear a execução de uma política. Eu tenho que me fazer todo um contorcionismo para poder... Então, se essas instituições tradicionais, né, o cacique, o pajé, no caso dos indígenas, ou o Conselho dos Anciãos, no caso de uma comunidade quilombola, ou uma liderança religiosa, um pai de santo, uma mãe de santo, se essas autoridades tradicionais não forem reconhecidas pelo Estado como legítimas para pleitear recursos públicos, para pleitear políticas públicas, projetos, ações, fica difícil. Então, o que acontece? O pessoal cria lá suas entidades, né, eu lembro que quando a gente criou o Prêmio Culturas Indígenas, que foi uma ação importante que o Ministério da Cultura fez, a gente trabalhou com uma entidade dos Guarani, estava até o Márcio ontem, está aí o Márcio? O Márcio era presidente da entidade. Aí era muito interessante, porque tinha lá a entidade formal, presidente, tesoureiro, secretário, eles faziam aquelas reuniões, faziam ata, tudo certinho. Aí chegava o cacique e falava, não vai fazer isso não. Aí acabava todo o esforço que eles tinham feito. Por quê? Essa estrutura, presidente, secretário, tesoureiro, é a nossa estrutura, do branco. Não é a estrutura deles. Né? A estrutura deles é o cacicado, é o conselho da aldeia, são as pessoas que... Então, se a decisão não passava por aquela estrutura tradicional, aquilo tudo era invalidado rapidamente pela comunidade, a gente não conseguia dar sequência ao processo, ao projeto, como tinha que ser. Né? Bom, acho que eu falei as coisas fundamentais. Né? Basicamente, eu estou acreditando nessa... Né? Que esse processo novo de inclusão dos grupos tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais, nos processos de construção da política, é uma coisa super pedagógica também para os próprios povos. Né? Isso moe uma carne danada. Né? Muita gente se perde no meio do processo. O pessoal todo, por exemplo, da bancada indígena que estava na CNPI, está tendo dificuldade agora de andar pela rua. Né? Outro dia, lá no Congresso, quase bateram no menino, que era da CNPI, que é a Comissão Nacional de Política Indigenista, porque os caras são contrários à reestruturação que a FUNAI propôs. Então, fica uma coisa complicada. Assim, né? O cara é uma liderança que foi escolhida pela comunidade participar de um processo. Se o resultado do processo não é aquele que o pessoal esperava, aquela liderança é queimada. Aquela liderança é afetada. E ela não pode nem voltar, às vezes, para a sua comunidade. Ela tem que ficar de fora. O Marcos, que trabalhou, né, no processo da Constituinte, deve saber. É uma das principais liderança histórica indígena. Né? O Marcos, o Ailton Krenak, que vai vir aqui amanhã, se não me engano, né, depois de amanhã, foram lideranças que participaram do processo da Constituinte, da ECO 92, de grandes processos políticos. E isso fez com que hoje a gente tenha a política indigenista como um padrão para os outros povos e comunidades tradicionais. O Aderval falou isso ontem aqui. A política, às vezes, dos quilombolas, a política dos outros povos e comunidades tradicionais é subsidiária, ou seja, é consequência, às vezes, das picadas que a política indigenista vai abrindo. Né? Eles dão o norte para a gente, eles vão conquistando, e a gente vai seguindo atrás, tentando estender essas conquistas que eles vão obtendo para os outros grupos. Raramente há uma inversão. Né? No caso da Lei 10.630, no caso da lei da escola, né, de ensinar na escola a cultura afro-brasileira, o movimento negro foi na frente e depois foi o contrário, se estendeu para a cultura indígena. Mas é raro, em geral são os indígenas na frente e o pessoal seguindo atrás, e isso é um processo pedagógico, didático, que vai ajudando a modificar as identidades dos grupos. Né? Essa identidade, por exemplo, de quilombola não existia há pouco tempo atrás. Era muito raro alguma comunidade se identificar como quilombola. E agora grupos que antes nem se imaginavam quilombolas estão tendo que se autoproclamar para poder conquistar os direitos de propriedade da terra e de outros direitos que estão associados a isso. Desculpa me estender, não sei se eu